Nanika é uma criatura misteriosa. Seus poderes ultrapassam os limites da compreensão, tornando possível realizar qualquer desejo. Dos mais simples aos mais impossíveis, mas para isso uma série de restrições devem ser cumpridas. 3 pedidos de sua hospedeira Aruka devem ser atendidos. Recuse 4 vezes e morra de uma forma brutal. Um poder que mostra um grão de areia do que é o continente escuro. Um especialista de nível extremo e mostra qual o poder de uma calamidade. Quer saber tudo sobre por que Nanika é uma calamidade, a sua origem em conexão com os Zodiacs e como funciona todos os poderes de Nanika? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo mais um vídeo muito legal aqui sobre Nanika. Como funciona os... Cara, eu fiz esse vídeo até uns 6 anos, hein? Eu gosto muito que tá chegando muito fã novo de Hunter x Hunter e eles fazem umas perguntas e eu falo, pô, tem que fazer um vídeo sobre isso. Atualizar inclusive, né? Porque muita coisa aconteceu. A gente ficou sabendo inclusive qual que é o tipo de NEM de Nanika. Informação que a gente não tinha até poucos anos atrás. Então é um vídeo completamente atualizado, explicando certinho como funciona o poder, sim, de uma das calamidades que, convenhamos, é simplesmente insano e pode devastar a humanidade. E como Kiro domou isso. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo, tá? Se você é novo no canal, conhece Toguro? Não sabor Toguro. Toguro mesmo. Torneio das Trevas. Então vai na maciota, igual dizia ele, beleza? Agora se você é um caçador, nível Kirua dessa vez, né? Pô, o cara domou a calamidade. Deixa o like nesse vídeo. Agora com vocês tudo sobre os poderes de Nanika. Então vamos lá, meus amigos caçadores, vamos começar aqui buscando as origens de Nanika. Primeiro de tudo precisamos confirmar de onde ela veio. Isso já foi mostrado, tá bom? De uma forma bem sutil. Vários fãs não viram isso, mas surgiu em uma imagem do volume físico, volume 33, onde o Togashi desenhou uma página extra. Há uma imagem e uma nota que pode ser traduzida livremente como Ai, eu sou do continente escuro. Com isso podemos montar uma linha temporal de como Nanika veio parar na família Zodiac e mais ainda, o que ela realmente é. Ziggy Zodiac, o vovô intocável da família de assassinos, já foi uma das pessoas mais perigosas e fortes desse mundo ao ponto de lutar contra Netero no seu auge. E eu gosto dessa escaramuça dando ênfase enquanto o Ziggy é insano de forte, deixando o Netero para escanteio. Porque segundo Zeno Zodiac, o mais surpreendente dessa luta foi o Netero saindo com vida. Ou seja, o Ziggy era sinistro. Mas eles ficaram em bons termos, viraram parceiros e com Linné formaram um trio e foram juntos em uma expedição oficial para o continente escuro. Nessa viagem é quase certamente onde Ziggy Zodiac se tornou hospedeiro de Nanika, uma das calamidades já catalogadas, mais especificamente a forma de vida gasosa chamada Ai. Curiosamente, no capítulo 344 de Hunter x Hunter, o Jin ele nos explica sobre as jornadas já feitas ao continente escuro e ele revela que vítimas de Ai foram vistas no mundo humano, mas não tem ideia de como isso é possível. E depois ele nos conta mais um pouco sobre a expedição que encontraram uma Ai, uma expedição patrocinada pela República Minbo, que solicitou a ajuda da Associação de Caçadores. Eles buscavam o Elixir da Trindade, uma solução para todos os líquidos, ou seja, o Elixir pode servir de base solúvel para criar qualquer tipo de líquido, e é um baita tesouro, um recurso valioso para a humanidade. Contudo, essa expedição foi cercada por Ai, e após uma disputa ou uma luta ainda desconhecida, apenas 3 sobreviventes acabaram retornando, mas de mãos vazias e sem sequer um resquício da sua sanidade. Notem uma coisa aqui, 3 Hunters da associação voltaram, e eu tenho certeza que foram Netero, Linné e Ziggy. O fato dessa informação da perda de sanidade me parece algo colocado para abafar a viagem, porque Netero, após a sua ida, proibiu novas jornadas ao ver como o continente era. E deixar uma informação de que Hunters voltaram bem poderia acabar fomentando pessoas a terem esperança de sobreviver. Então vamos abafar, vamos colocar que todo mundo voltou sem a sua sanidade. O ponto curioso, galera, é o título completo de Ai, a calamidade, que é chamada de codependência do desejo, a forma de vida gasosa. Codependência é um relacionamento disfuncional, né, onde uma pessoa apoia, incentiva o comportamento autodestrutivo de outra. E bem, nisso sabemos que os Zodiacs superam qualquer calamidade que possa existir.
E aí você pode se perguntar, por que Aruka hoje é hospedeira de Nanika e não Zig? De acordo com o diagrama de intercorrelação da família Zoldyck, podemos ver Zig no canto inferior direito com os dizeres basicamente intocável. E como Ai se torna parte do ser e por ser gasosa, ela basicamente pode se mover pelo ar. É preciso lembrar que Ai, em japonês, é uma palavra japonesa para amor e para uma forma de vida que busca codependência, ou seja, sentimentos rolando, que bem faria permanecer ligada a uma pessoa que parece não se importar com nada nem com ninguém, nem mesmo com sua própria família. Então o Zig ele fica muito no modo estoico e aí não gosta muito disso, né? E como são formas de vidas gasosas, pode ser uma espécie muito sensível a sentimentos e podem facilmente acabar percebendo que esses Zoldicks mais poderosos eram a sua pior escolha para realizar os desejos que tanto queriam. Considerando que Aruka era uma criança que foi negada por sua família e a única pessoa que realmente a amou foi Kirua, que na época estava sendo até controlado por Irumi, a sua dependência de Kirua parece bastante lógico para se tornar um hospedeiro. Portanto, o mesmo acontece com essa transferência de calamidade de um corpo para o outro e assim nasce Nanika, o alter ego de Aruka, que nada mais é do que uma Ai, uma das calamidades quando assume o controle do corpo. Isso acaba confirmado quando comparamos as vítimas de Ai, que vemos nas salas de estudos das calamidades lá do V5, com as de Nanika. E sempre que Nanika concede um desejo, ela diz a palavra Aie, que é um homófono para Ai. Então, sabendo da origem e o que de fato é Nanika, podemos entrar na explicação de como funcionam os poderes dessa calamidade, porque eles são uma das coisas mais insanas de Hunter x Hunter, quiçá de qualquer série de anime já criada. Primeiro vale mencionar a exposição de arte do Togashi 2023, que mudou completamente o nosso entendimento de Nen. Ali o Togashi ele revelou diagramas de posições de personagens nas categorias e ainda adicionou escalas de proficiência de uso, que são 4 atualmente: um habilidoso, um excelente, um natural e o extremo. E essas avaliações elas são abrangentes, são baseadas na velocidade inata de aprendizado, alta capacidade física, força mental. Não representa a força relativa de uma habilidade, galera, e sim o nível máximo que se pode chegar da sua categoria, que é o extremo. Então, o extremo se refere ao fato do usuário de nem ter atingido o pico mais alto de uso da sua própria habilidade que pode ser dominado. Aqui, Aruka é revelado como especialista, a única nesse campo a ser catalogada como uma usuária extrema das suas habilidades, superando em muito o Kuroro, que já é um monstro no uso do Nen especialista. Mais do que isso, ficamos sabendo que as calamidades são usuárias de Nen, né, nos níveis mais extremos possível, por isso que recebem classificação de perigo de rank B e A. Quanto ao Hatsu em si, o poder de Nanika funciona da seguinte forma, de uma forma simplificada. Aruka realiza qualquer desejo. Para ativar isso, uma pessoa tem que atender 3 pedidos de Aruka e Nanika assume o controle sobre o corpo de Aruka e concede qualquer desejo. Aqui entra mais da codependência do desejo, porque aí Nanika por vezes é bem simplória nos seus pedidos e desejos e não se importa em realizar os pedidos mais insanos já feitos. De acordo com Kirua, o grau de desejo que Nanika pode conceder é provavelmente infinito. Olha o tipo de informação aqui, a gente tem um poder infinito em Hunter x Hunter. E temos exemplos disso, né? Os pedidos podem passar de levitar brevemente uma pessoa no ar, ao alterar probabilidades e até a realidade para que qualquer efeito ocorra. Nanika é capaz de teleportar alguém sem esforço para outro continente, do outro lado do mundo. Também é capaz de retirar o voto, o contrato do Gon, e curar todo o seu corpo mutilado após usar o seu poder como Gon adulto, que por vezes foi dito ser um destino pior do que a própria morte. No entanto, quanto maior o desejo feito para Nanika, mais difícil vai ser atender aos próximos 3 pedidos. Pois é, quem deve suportar o ônus dos próximos 3 pedidos não é aquele que Nanika concedeu o desejo, é a próxima pessoa que Aruka faz os seus pedidos. Ou seja, se eu desejo algo extremamente difícil, é a próxima pessoa que Aruka fizer os pedidos que vai segurar o rojão do nível do pedido feito anteriormente. Se essa pessoa recusar as solicitações de Aruka 4 vezes, pelo menos 2 pessoas vão morrer com uma quantidade crescente de baixas
relacionadas à escala do desejo anterior. Todas as mortes ocorrem instantaneamente e simultaneamente da forma mais brutal possível, o que mostra que aqui tem uma espécie de contrato de nem do mais alto calibre que não dá nem para chegar em um ponto de compreensão. Talvez esse seja o maior que vimos em toda a série, porque pode ser um contrato feito com um outro Hunter, uma outra pessoa, sem que ela nem saiba. E para piorar, se a próxima pessoa se tornar uma destinatária dessas solicitações de desejos, de pedidos de Aruka e negar 4 vezes, seus entes mais queridos vão morrer esmagados por uma força invisível. E quaisquer mortes adicionais são escolhidas com base nas pessoas que passaram mais tempo com o destinatário da solicitação, ou seja, apaga completamente da existência pessoas que você tem um vínculo, independente da sua relação com elas nos dias atuais ou não. Tivemos um exemplo disso que foi com Yasuha, que é uma serva da família Zodic, uma mordomo. Após conceder desejos simples, como dar uma carona nas costas para Aruka, ela acabou ativando o modo de realização de desejos, trazendo Nanika à tona. Cedendo à sua ganância na época, Yasuha desejou que Aruka a tornasse bilionária. E Nanika concordou e atendeu. De repente, uma grande quantidade de notas de dinheiro começou a cair de um dirigível no céu. Infelizmente, caíram em cima de Yasuha. Mais tarde, foi relatado que essa embarcação de transporte de dinheiro tinha desaparecido repentinamente e quando foi encontrada, todo o dinheiro tinha sumido. O capitão e a tripulação continuavam dando respostas sem sentido. Ou seja, galera, Aruka teleportou o dirigível para cima dela de algum lugar do mundo, somente desejando. Isso é completamente insano, né? Dá para entender por que o Killua flerta com o poder quase que infinito. Após esse evento do dirigível, a próxima pessoa que falhasse em atender os desejos pagaria o preço desse pedido. E essa pessoa foi Kasuga, outra serva da família Zodic que falhou em atender as solicitações de Aruka 4 vezes. E por conta disso, Kasuga, sua amante e 65 pessoas que passaram mais tempo com ela ao longo da sua vida foram completamente mortas, esmagadas, torcidas. Então dá pra ver a escala do poder de Nanika e as consequências. Cara, é um dos poderes mais geniais já feitos, convenhamos, né? Porque ele realiza desejo, mas as consequências disso são simplesmente surreais. Originalmente, os Zodics, se valendo de experimentos com seus mordomos, descobriram que 5 regras funcionavam através do poder de Nanika. Ou seja, primeiro, se alguém não atender às solicitações de Aruka e for morto, o nível de dificuldade das solicitações de Aruka retorna ao nível 1, ou seja, se tornam mais simples. E essa é a melhor hora para fazer um pedido, porque os seus pedidos são mais simples, como um carinho na cabeça ou levar ela para um passeio no jardim. Se a Aruka estiver fazendo solicitações de uma pessoa em particular, elas não podem ser transferidas para outra pessoa no meio do caminho. Portanto, se essa pessoa em particular desaparecer ou se esconder, a Aruka não pode mais fazer solicitações a ninguém. Trava a concessão de desejos. Se a pessoa que atende aos pedidos morre no meio do caminho, isso é considerado um fracasso e pelo menos mais uma pessoa vai morrer. Olha a regra, né? Aruka não pode fazer pedidos a alguém que não sabe o seu nome e a mesma pessoa não pode pedir a Aruka desejos consecutivos. E aqui mora o brilhantismo de Killua, pois muitos fãs podem acabar confusos, pois vimos o Killua fazendo pedidos consecutivos durante a sua fuga. Isso porque existem regras inicialmente conhecidas apenas por Killua, antes dele ser forçado a divulgá-las por conta da intromissão de Irumi. Embora Nanika possa conceder apenas um desejo de cada vez, também pode receber várias condições para um único desejo, expandindo muito a capacidade do que alguém pode pedir a Nanika antes de reiniciar o ciclo com outros 3 pedidos de Aruka. Para vocês entenderem, se um desejo é feito para a cura, ou seja, Killua pediu para Nanika curar o Gon, Nanika deve fazer o contato físico com o alvo. Até que ela faça o contato físico para a cura, o Killua consegue ficar colocando esses privilégios especiais, condições que ele chama de comando. Então ele consegue ir utilizando esses desejos até que por fim o desejo seja cumprido. Então essa emissão de um comando permite que o Killua tenha seu desejo atendido, mesmo que Nanika esteja no meio de fazer pedidos de outras pessoas, tornando possível que o Killua tenha um segundo ou um terceiro pedido, um desejo consecutivo sendo atendido. Vimos isso quando ele mandou Irumi para outro continente, né? O mais impressionante no final de tudo não é a escala de poder de Aruka que pode dizimar a humanidade inteira ou simplesmente migrar a humanidade
inteira para o continente escuro se assim quiser. É ver que o Kirua conseguiu domar todo o potencial de uma calamidade catalogada nos níveis mais altos de periculosidade. E é isso, eu acho muito legal a composição dos poderes de Nanika, como funciona, as condições, o que faz e o que acontece, e é simplesmente surreal. Fez um pedidinho agora? A próxima pessoa que receber uns pedidos, uns desejos de Aruka, ó, tá lascado por conta da dificuldade do seu desejo. Se 65 pessoas morreram porque alguém pediu para ser bilionário, imagine pedir coisas maiores, o quanto isso pode ser devastador para a humanidade, e é por isso que o Jin ficou sabendo de vítimas DAI catalogadas no mundo humano, porque os Zodiac fazendo seus testes certamente mataram muitas e muitas pessoas. É isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido, e vocês acham que o Gon e o Kirua vão para o continente escuro junto de Nanika? Seria uma boa proteção para eles, né? Poderiam utilizar todo esse poder para ir para lá, ó, ajudar os seus... Eu gosto do retorno deles, seria bem interessante. Tem alguma teoria sobre isso? Põe aqui nos comentários e não esquece de deixar o like nesse vídeo se gostou, beleza? Até o próximo vídeo, valeu por assistirem, fui!